O ginásio de esportes 10º Chiusini é um local muito frequentado por matonenses para a prática de atividades físicas. Porém, muitas pessoas deixam de se exercitar nesta época do ano com a queda nas temperaturas. Mas é muito importante praticar atividades físicas mesmo no inverno, além de outros costumes que também são essenciais. Nós conversamos sobre isso com o doutor cardiologista Paulo Siconha, que deu algumas dicas de comportamento nesta época do ano. Acompanhe a entrevista. Atividade física sempre, tá? Independente da época do ano. Para você ter uma saúde boa, você tem que cuidar de 3 fatores que são fundamentais na nossa vida. Tá? O fator primordial seria a alimentação. Alimentação saudável. Hoje nós temos profissionais aqui na nossa cidade de alto gabarito na parte de nutrição. Tá? São nutricionistas muito bem formados que podem dar uma orientação muito boa na parte dietética, na parte alimentar. O segundo ponto seria a atividade física, que é fundamental. Tá? Para você não ser considerado uma pessoa sedentária, você teria que fazer pelo menos meia hora de atividade física 5 vezes por semana, tá? Ou dar 10.000 passos por dia. Então, meia hora não é nada, né? Não é grande coisa, dá para fazer. E, por último, porém não tão importante, né? Não menos importante, seria a parte do sono. Nós temos que dormir, e o nosso sono tem que ser reparador. O que é um sono reparador? Nós temos que dormir, em média, 8 horas por noite, mas um sono que você acorde no outro dia disposto para trabalhar, para fazer teu exercício, para o teu dia a dia. O doutor ainda comenta quais são os cuidados necessários para quem pratica exercícios nesta época fria do ano. Primeiramente, começar pela roupa. Tem que ser uma roupa que dá uma proteção do frio, tá? Porém, tem que ser uma roupa que a transpiração ocorra, você entendeu? Que é uma coisa importante. Então, tem que ser uma roupa aí nas lojas de materiais esportivos, né? Roupas específicas. Outra coisa, acessórios, né? Se tiver muito frio, usar luva, usar gorro, que são importantes para aquecer as extremidades do corpo. Outra coisa muito importante, a atividade física nessa época merece uma atenção grande na parte do aquecimento. Fazer alongamento, aquecer antes o corpo para você começar a fazer. E sempre que começar a fazer, começar mais leve, tá? Começar com uma atividade física mais leve e aumentando gradativamente. Quando o corpo já estiver aquecido, aí você pode treinar normalmente. E não esqueça que nessa época, mesmo que não dá tanta sede, nós temos que fazer uma hidratação, que é uma coisa extremamente importante. Então, tomar muita água durante e após a atividade física. O cardiologista ressalta que muitas pessoas ficam propensas a ter variação na pressão arterial devido a mudanças de temperaturas. A gente nota muito o aumento de hipertensão arterial, né? Principalmente na mudança brusca de temperatura. Por exemplo, a temperatura estava em torno de 30, 32 graus e de uma hora para outra ela cai abaixo de 20 graus. Então, essa mudança, essa queda brusca da temperatura pode fazer com que algumas pessoas, principalmente que já são hipertensas, tenham uma oscilação de pressão. Então, aí precisa procurar um médico para ajustar a dose do remédio ou até associar um outro remédio junto nesta época do ano. Outra doença que acontece muito nessa época seria o infarto do coração, né? O infarto agudo do miocárdio, principalmente em temperaturas abaixo de 16 graus. Tá? Quando a temperatura cai abaixo de 16 graus, aumenta o risco das pessoas desenvolverem uma doença como o infarto do coração. Para finalizar, Paulo Siconha pontuou de que modo estas doenças podem ser prevenidas. A prevenção é de extrema importância. Então, prevenir durante todo o ano, né, os fatores de risco para a doença cardiovascular.
Então, um controle adequado do diabetes, da hipertensão, do colesterol, do triglicérides, né? A pessoa ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, vegetais, proteínas, né? Não abusar em carboidrato, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico. O que é isso? Tudo que tem farinha branca, evitar tudo que tenha farinha branca. Infelizmente, a gente sabe que é gostoso, mas o pão, a massa, o doce, os bolos, as tortas, né, o salgado, refrigerante, né, é uma coisa que todo mundo sabe já, né, os doces, né, tudo que vira açúcar, tá? Tem que evitar isso daí. É um meio de você prevenir as doenças. Associado com uma atividade física regular, né, uma boa noite de sono e, consequentemente, você vai ter, junto com isso, um controle do peso mais adequado também. Isso seria uma prevenção para as doenças cardiovasculares, não só nessa época fria, como também durante todo o ano.